Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito diferente, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente vai falar sobre como fazer um detox do feminismo na sua vida, porque como vocês sabem, o feminismo ele tem entrado nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos pensamentos, de muitas formas. E hoje a gente vai ver como que a gente pode fazer esse detox, como que a gente pode nos livrar dos pensamentos feministas que muitas vezes nos impedem de viver a nossa missão feminina, a nossa vocação feminina. E para isso, gente, simplesmente eu comprei nada mais nada menos do que um suco detox pra gente fazer esse verdadeiro detox do feminismo. Então a cada gole que eu tomar desse suco, a gente vai se livrar de um pensamento feminista. Então eu espero muito que vocês gostem, porque realmente foi uma ideia que eu tive aqui de trazer pra vocês. Eu já fiz algumas pregações, algumas palestras sobre detox do feminismo, sobre como se livrar desses pensamentos que a ideologia feminista coloca na nossa vida e que nos impede de ter um olhar realmente bom a respeito da nossa feminilidade. Muitas vezes a gente deixa de olhar para a feminilidade como algo bom. A gente esquece que ser mulher é algo bom. E nesse vídeo, a proposta desse vídeo vai fazer com que vocês saiam daqui tendo a certeza de que é um privilégio ser mulher, de que é bom ser mulher. Então a gente vai mudar o nosso olhar. E para isso nós vamos aqui tomar um verdadeiro detox do feminismo nas nossas vidas. Então bora lá começar o vídeo. E antes da gente começar o nosso detox, eu quero convidar todas vocês a se inscreverem aqui no canal. Gente, se vocês quiserem conteúdo sobre feminilidade, virtudes, modéstia, enfim, vários temas, catolicismo, às vezes alguma opinião pessoal minha em algum vlog, enfim, se vocês quiserem continuar acompanhando aqui, eu convido vocês a se inscreverem. Já ativa o sininho também pra vocês receberem notificação pra quando tiver vídeo novo, porque assim, uma coisa que eu não posso prometer pra vocês, agora assim, desabafo aqui, bem pessoal, eu não posso prometer uma data fixa pra eu soltar vídeo aqui. Então vai ser assim, eu vou ir avisando lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, que é Ana Lu Brock, com CH. Então vai lá, já me segue também, porque eu sempre vou avisar por lá quando vai ter vídeo novo. E é claro, se você se inscrever e ativar o sininho, você sempre vai receber notificação quando tiver um vídeo novo. E os assuntos são diversos, como eu falei, catolicismo, feminilidade, virtudes, amadurecimento feminino e muito mais, tá bom? Então agora que você já se inscreveu, também deixa o like nesse vídeo. Se você quiser esperar chegar até o final pra ver se esse detox vai valer a pena, pode esperar também, mas não saia daqui sem deixar um like no vídeo, porque isso ajuda bastante a propagar, a fazer com que esse vídeo alcance mais mulheres, que mais mulheres consigam também fazer esse verdadeiro detox e desintoxicar das ideologias do pensamento feminista que impede a gente de valorizar a nossa essência feminina. Bom, então agora vamos começar de uma vez por todas esse conteúdo que eu tô muito ansiosa pra falar aqui pra vocês, tudo que eu preparei. Eu tô ansiosa pra dar esses goles de detox. Primeiramente, antes de eu começar com o primeiro gole, eu quero explicar pra vocês o que significa fazer um detox do feminismo na nossa vida. O que é detox, né? Detox é tirar aquilo, desintoxicar, se livrar de algo, né? E o que eu pretendo com esse vídeo é fazer com que vocês ressignifiquem o olhar de vocês acerca da feminilidade. Porque o mundo manchado pelo feminismo, manchado pelas ideologias, pelo materialismo, enfim, outras tantas vertentes ideológicas, tem olhado para a mulher como se fosse algo ruim, como se a natureza feminina fosse algo ruim, como se ser mulher fosse um peso, fosse um fardo, fosse algo negativo. E nesse vídeo, né, com o conteúdo que eu vou trazer, eu quero que vocês passem a olhar para a feminilidade como algo maravilhoso, como um privilégio, como o que de fato é. Quantas coisas boas nós somos mulheres somos capazes de fazer? Quantas qualidades nós recebemos apenas pelo fato de termos nascido mulheres, qualidades que os homens, diferentemente de nós, não têm. Né? Porque vocês sabem, existe uma complementaridade entre homens e mulheres e não uma semelhança total. Nós temos os nossos atributos, as nossas qualidades, coisas que são exclusivamente femininas. Só que o mundo tem olhado para tudo isso como algo negativo, como algo ruim. A mulher tem que sofrer todo mês, a mulher tem que sofrer as dores do parto, a mulher ela é muito sentimental, a mulher... Tananã, tananã. Se as pessoas parassem de olhar
para a essência feminina com esse olhar negativo, como se fosse algo ruim, e enxergassem que se a gente cultivar a nossa essência, aquilo que nós temos de qualidades femininas, nós nos tornaremos pessoas plenamente felizes, em conformidade com a nossa missão. Gente, o quão melhor seria isso? Então, é por isso que eu quero trazer esse vídeo, é por isso que eu quero que vocês assistam até o final, tudo que eu vou trazer aqui. Porque a gente precisa desse detox, a gente precisa mudar o nosso olhar, a gente precisa deixar de olhar para a feminilidade, a nossa essência feminina, como algo negativo, como algo ruim, como um fardo, como um peso. Ser mulher é uma bênção. Eu quero que você saia daqui agradecendo a Deus por ser uma mulher e querendo, desejando de todo o coração viver a sua vocação feminina e mostrar para os outros o que é de fato ser um exemplo de mulher. Então vamos lá aqui com o nosso primeiro gole do detox. Já vou pegar aqui o meu suquinho, se vocês quiserem fazer um suco verde também para me acompanhar. Esse suco aqui, gente, ó, sem adição de açúcar. Amor, se você quiser tomar, pode tomar. Sem adição de açúcar, deixa eu ver o que vem nele aqui. Suco de laranja, abacaxi, couve, manteiga. Ah, couve e manteiga. Eu achei que era manteiga. Couve, manteiga e gengibre. Mas vamos lá, porque é um detox, não é pra ser tão agradável assim. Então, naturalmente, algumas coisas pode ser que eu vá falar aqui e algumas de vocês sintam ainda aquela dor por ter que se desapegar desse pensamento, mas saibam que é para o bem de vocês. Saiba que é para o bem da nossa alma. O primeiro gole do detox na nossa vida. O mundo diz, o feminismo diz, meu corpo, minhas regras. Mas Deus, a nossa fé, o cristianismo diz o seguinte: meu corpo é templo do Espírito Santo e, portanto, gente, as regras são de Deus. Engana-se quem pensa que ditar as próprias regras é um ato de liberdade. Nós, mulheres, não somos livres porque simplesmente estamos ditando as regras do nosso corpo, porque estamos oferecendo o nosso corpo a qualquer um, porque vamos para uma balada e optamos por ficar com 15, 20 caras diferentes naquela noite. Isso não é liberdade e, pelo contrário, se chama escravidão das paixões. Então, todas as vezes que nós, mulheres, fazemos aquilo que nós temos vontade, na hora que nós temos vontade, isso não é liberdade. A ausência de regras por si só não é liberdade. E sim, libertinagem. O que é libertinagem? É um desejo de fazermos a todo custo aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos vontade. Então, se hoje eu acordei com vontade de ficar com 30 caras diferentes numa balada, eu vou fazer isso, porque eu acho que isso é liberdade. Mas na realidade, eu estou me submetendo aos meus instintos. Eu não sou capaz de dizer não para uma busca de prazer desordenada. Então, oferecer o meu corpo, mostrar o meu corpo como se fosse um pedaço de carne numa vitrine de açougue, não é liberdade. Isso nada mais é do que uma carência de uma pessoa que é incapaz de se conter, que não consegue dominar os seus instintos. Eu só vou ser um ser humano livre se eu souber dominar os meus instintos, os meus desejos para o bem. Porque pensem comigo, o que difere uma pessoa que oferece o seu corpo livremente apenas por prazer? O que difere esta pessoa de um animal? O animal, ele vive sob o domínio do seu instinto. Então, ele vai comer na hora que ele sentir vontade de comer, ele vai acasalar quando ele sentir vontade de acasalar, ele vai brigar com outro macho quando ele sentir vontade de brigar. Então, um animal, ele não tem uma capacidade mais elevada que a razão. E ele está, por este motivo, sujeito aos seus instintos, aos seus desejos. Então, o animal, ele é incapaz de dizer não para aquilo que pode lhe fazer mal. Porque ele não tem a razão que domina e dita as regras do jogo. Então, ele é o quê? Escravo dos seus desejos. Ele não é livre. O ser humano, em compensação, gente, ele tem a razão. E a razão é o que
torna o ser humano semelhante, imagem e semelhança de Deus. Se eu ajo como um animal, sempre me rendendo aos meus desejos daquele momento, aos meus desejos de prazer, eu estou agindo como um animal e me distanciando da minha semelhança com Deus. Olha o quanto isso é grave. Então não pense que dizer meu corpo, minhas regras é um ato de liberdade. Na realidade, é um ato de libertinagem, de sujeição aos próprios desejos e instintos. Você é incapaz de fazer o bem porque você prioriza o seu desejo daquele momento. Um desejo de prazer passageiro que não nos preenche enquanto seres humanos e que nos assemelha cada vez mais e nos rebaixa à categoria de animais. Então não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, templo do Espírito Santo. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho razão, eu tenho capacidade de dizer não para aquilo que me leva para o mal. O que há de bom em oferecer o próprio corpo, a própria intimidade a 30 pessoas numa mesma noite? O que há de bom nisso? O prazer? Mas o prazer, gente, ao mesmo tempo que você recebe ele, você o perde. Ele é passageiro, ele é efêmero. E no fim das contas, o que vai ter sobrado depois de todo aquele prazer que foi embora? Uma alma invadida, uma alma destruída pela promiscuidade. Uma alma que não foi amada, uma alma que foi usada. Segundo Bolle, as pessoas dizem, o mundo diz, o feminismo diz, você precisa se empoderar e ser independente. Não. O que Deus diz pra você? Que você precisa se submeter e depender do poder de Deus. Quem quiser me seguir, toma a tua cruz. O que significa isso? O que significa tomar a cruz? Significa seguir os mesmos passos que Jesus seguiu. Significa ter a vida de Cristo como nosso exemplo. E quando a gente pensa em Cristo, o que vem primeiramente na nossa cabeça, gente? O que deveria vir primeiramente na nossa cabeça? Jesus é para nós um exemplo de humildade. Ele foi humilde. Desde a sua concepção, foi concebido numa mulher de 15 anos, uma moça, uma menina de 15 anos. Sinal de fraqueza, de fragilidade. Nasceu numa manjedoura, não tinha lugar para receber Cristo. Deus, o próprio Deus, não teve um nascimento num lugar decente, limpinho. Ele nasceu entre os animais. Que sinal de humildade, que sinal de pobreza, de desprendimento. Viveu toda a sua vida trabalhando com o pai e era conhecido como um simples carpinteiro, o filho de um carpinteiro. Jesus deixou-se ser humilhado. Ele não quis glórias. Vocês têm noção da profundidade disso? Se o próprio Cristo não quis empoderar-se, pelo contrário, quis humilhar-se, quis doar-se, quis dar a sua vida pela salvação de muitos, quem somos nós para nos empoderar? Quem somos nós para dizer que nós somos independentes, que nós damos conta de tudo sozinhas, que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém? Me lembro agora daquela música da Miley Cyrus, que bombou muito, né? I can buy myself flowers, sabe aquela música? Gente, o que ela tá falando naquela música? Eu posso comprar flores pra mim mesma, eu posso comprar o meu próprio anel, eu não preciso de ninguém, tananã. Né? Ela quis dizer em relação a esposo, a um marido, a um namorado, mas é um reflexo de uma sociedade que busca uma independência doentia, que é completamente contrária ao que o Evangelho nos ensina. Jesus quis depender de uma mãe de 15 anos. Ele quis depender de pessoas, de homens, criaturas. Ele quis depender, o próprio Deus quis depender de criaturas. Ele deixou-se ser amamentado, ele deixou-se ser cuidado, ele deixou-se ser ensinado. Jesus nos dá o exemplo
de submissão a Deus, de submissão a autoridades. Então quem somos nós para dizer que a gente é autossuficiente, que a gente pode dar conta de tudo sozinha? Quantas mulheres hoje estão depressivas, tristes, porque acham que precisam dar conta de tudo sozinhas e se esgotam com isso? Então, esse pensamento de autossuficiência, esse pensamento de empoderamento faz mal primeiramente para nós mesmas. Porque nos leva a acreditar que a gente dá conta de tudo sozinhas, mas a gente não dá. E a gente vai se frustrando, porque talvez vai ter uma outra mulher que consiga de fato se tornar a CEO de uma grande empresa. Primeiro, a gente não vai saber os perrengues que ela passou, porque ela só vai postar quando ela se tornar aquela CEO. E segundo, gente, isso é uma exceção. E isso não conta em nada. Uma conquista de poder, de fama, de sucesso, de dinheiro, não vale nada para Deus. Pensem muito bem. Nós, mulheres, não precisamos nos empoderar. Nós precisamos, sim, nos submeter à vontade de Deus. Sermos submissas a Deus. Isso não significa que a gente tem que ser umas verdadeiras amebas, não fazer nada, ficar parada, deitada na cama o dia inteiro. Significa que a gente tem que fazer a nossa parte, agir no mundo com consciência, com vontade, com amor, com serviço, mas parar de achar que a gente precisa dar conta de tudo sozinha. E parar de querer se empoderar, parar de querer ser o centro das atenções e entender que a gente depende sim dos outros. Se não tivesse o fulaninho que faz o pão da padaria de manhã que você busca, você não teria aquele pão quentinho. Se não tivesse aquela pessoa que fabrica a escova de dente, você mal teria escova para escovar os seus dentes. Então nós dependemos uns dos outros. É mentirosa essa concepção, essa ideia, essa ideologia de que nós podemos ser completamente empoderadas e livres de qualquer pessoa, de influência de qualquer pessoa. Nós dependemos uns dos outros, isso é saudável, isso é bom. Quem quis se empoderar, gente, vocês já sabem quem é. Satanás quis se empoderar, quis ser maior do que Deus, quis ser soberbo. Ele foi soberbo e por isso foi expulso do céu e se tornou o demônio. Um dos anjos mais poderosos se tornou um demônio. Mau. Caído. Porque quis ser como Deus. Porque quis ditar as regras da própria vida. Porque não quis se submeter a nada e nem ninguém. Porque quis ser autossuficiente. Pois que a gente não tome este anjo como exemplo. Que a gente não tome Satanás como exemplo. Que a gente não tome também aquela que seguiu Satanás, chamada Eva, como exemplo. Ela caiu na armadilha. Você vai conhecer todas as coisas, você vai ter o conhecimento de tudo. Você vai se engrandecer, você vai ser como Deus. Olha que promessas, né? Promessas de poder, promessas de honra, promessas de sucesso. O que aconteceu? Essa ilusão na qual Eva caiu, se tornou sua própria ruína. Pelo contrário, a Ave Maria, o contrário de Eva, a Ave Maria fez-se submissa à vontade de Deus. Disse: eis a escrava do Senhor, seja feita a vossa vontade. Então que Maria seja o nosso exemplo, que Cristo seja o nosso exemplo, e não Eva, Satanás. Bom, vamos para o nosso terceiro gole do detox. Saúde pra vocês. Lugar de mulher é onde ela quiser. Não. Cristo nos diz, a igreja nos diz, a nossa fé nos ensina que o lugar da mulher é onde Deus quer. Se Ele nos criou com uma essência, Ele nos deu uma vocação, uma missão. E ai daqueles que, tendo os seus talentos, os esconderam. Deus nos deu talentos. Nos deu qualidades próprias do ser feminino, distintas das qualidades do ser masculino. E nós, de fato, estamos sabendo utilizar essas qualidades para o bem? Para cumprir a nossa missão, nossa vocação nesse mundo?
Então não, o lugar da mulher não é onde ela quiser. Olha aí, mais uma vez, a soberba vindo à tona, né? A soberba, ela tá por trás de tudo aqui, né, gente? Ela tá por trás do meu corpo, minhas regras. Ela tá por trás do empoderamento. Ela também tá por trás do lugar da mulher onde ela quiser. Não é. O lugar da mulher é onde Deus quer. É onde Deus quer me colocar que eu vou, que eu tô à disposição. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O que o Senhor quer de mim? Por que nós, mulheres, fomos criadas, né? Essa que é a grande pergunta. Qual que é o nosso lugar no mundo? Qual que é o nosso papel, a nossa missão? E antes da gente entender qual que é a missão feminina, eu trouxe aqui pra vocês o Catecismo da Igreja Católica, 27, parágrafo 27, que vai explicar qual é o lugar do homem no mundo. Então aqui ele começa explicando por que o ser humano foi criado. Qual é a finalidade do ser humano. E depois a gente entende, primeiro a gente entende do ser humano e depois a gente entende como mulheres, né? Porque primeiro, antes de ser essência feminina, nós temos uma essência humana. Então vamos ver o que o Catecismo fala. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. A razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois se existe é só porque, criado por Deus por amor, é por ele e, por amor, constantemente conservado. Nem pode viver plenamente, segundo a verdade, se não reconhecer livremente este amor e não se entregar ao seu Criador. Então aqui o Catecismo está dizendo pra gente que o homem foi criado por Deus, por amor, para Deus. Então a nossa vida, a nossa maior finalidade, o suprassumo da nossa finalidade, da nossa existência aqui, gente, é agradar a Deus. É amar a Deus, é fazer tudo por amor a Deus, é querer de todo o coração nos voltar para Deus, voltar para Ele. Dele nós saímos e para Ele devemos retornar. Então essa é a maior finalidade. É querer agradar a Deus, é querer fazer tudo por amor a Ele. É nos esforçarmos para sermos mais virtuosos, para sermos pessoas boas, para sermos pessoas de bem, que fazem a vontade dEle. Cumprir realmente os mandamentos. Então, é por isso que o ser humano foi criado, para criar um relacionamento com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para o amarmos. Para isso que nós fomos criados, como seres humanos. Mas vejam só, Deus quis criar o homem, né, o ser humano homem e o ser humano mulher, com missões distintas. Então nós fomos criados com uma mesma missão central, que é nos voltar para Deus, que é voltar para Deus, que é nos dialogar com Deus, que é agradar a Deus. Só que o homem faz isso de modo diferente da mulher, porque nós recebemos características tanto externas quanto internas diferentes do homem. A forma como a mulher expressa e ama a Deus é diferente da forma como o homem expressa e ama a Deus. Qual que é a missão do homem em sua essência, gente? De um modo bem direto. Prover, dominar a terra, trabalho, suor do seu braço, a conquista do pão de cada dia, proteger, avançar contra as nações, né? Conquistar o seu território, força. Isso está associado até à sua forma física. E a missão da mulher? Qual que é? A missão da mulher é nutrir, gerar, zelar, cuidar, amar, amamentar, não só no plano físico com seus filhos biológicos, mas também no sentido espiritual. A mulher leva pessoas para o céu com o seu toque, com o seu olhar, com a sua beleza que transcende, que faz as pessoas elevarem o olhar. A mulher tem a missão de tocar os corações. Olha que lindo isso, né? Se complementa, olha que maravilhoso. E agora, pra gente finalizar o último gole do nosso detox. Não se nasce mulher, diz Simone de Beauvoir, uma grande feminista. Torna-se por uma construção da sociedade. Não é isso que a nossa fé pensa. Se nasce mulher, torna-se o quê? Santa. Todas nós nascemos com uma essência.
todas nós nascemos com algo próprio do ser feminino. Não é preciso que a sociedade me diga o que é ser mulher. Isso nasce em mim. Eu tenho tendências diferentes das tendências do homem. A própria natureza diz isso. Então, existe uma essência feminina. Existe um ser mulher. Assim como, na minha concepção, várias características minhas foram definidas, como a cor dos meus olhos, do meu cabelo, o meu sexo também foi definido ali. Eu sou mulher. Existe uma missão, algo de especial pra mim. Tanto no âmbito do ser mulher, quanto no âmbito do ser individual, né? Na minha missão pessoal, que vai ainda para além da minha missão feminina. Então sim, a gente nasce mulher. Mais do que isso, a gente se torna ao longo da vida o quê? Santas. Esse deve ser o nosso objetivo. A gente tem que almejar ser santo. Ah, o que é ser santo? É ser perfeitinho? Ser aquela pessoa chata, perfeitinha? Muitas pessoas têm essa visão da santidade. Mas a santidade não é isso. A santidade é você explorar ao máximo as suas potencialidades. É você amar a Deus com tudo que você tem, com o máximo das suas virtudes, das suas capacidades, das suas qualidades. É você desenvolver ao máximo as suas qualidades humanas, as suas qualidades femininas. É você explorar ao máximo aquilo que você tem de bom. É você conquistar a virtude, hábitos bons que agradam a Deus, que fazem a vontade de Deus. Então, ao longo da nossa vida, nós temos que compreender que nós somos mulheres e precisamos o quê? Buscar o nosso aperfeiçoamento, cumprir a nossa vocação, cumprir a nossa missão, o nosso papel aqui no mundo, como mulheres, como seres humanos, como mulheres, como pessoas individuais que têm a sua missão que foi dada por Deus. Então é isso. Não é que eu vou me tornando mulher ao longo da vida por causa de uma construção social. Eu nasci mulher e eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso ser uma boa mulher. Eu preciso ser uma dama. Eu preciso ser uma pessoa de respeito, uma mulher de respeito, uma mulher séria, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher cheia de virtudes, cheia de amor a Deus, que é capaz de fazer tudo por Deus e pelos outros, que é capaz de servir, se doar, se entregar na sua missão. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham conseguido transformar o olhar acerca dessas principais coisas. Que a gente deixe de achar que o nosso corpo pode ser feito o que a gente bem entender. Né? Que o nosso corpo são as nossas regras. Não são. As regras foram dadas por Deus. E se a gente seguir essas regras dadas por Deus, a gente vai conseguir andar como um trem em cima de um trilho, que só anda se tiver o trilho. Eu só ando se eu tiver as regras que Deus me deu. Depois, não se empodere, eu não quero me empoderar, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser submissa a Deus, eu quero entender que eu preciso de Deus, que eu preciso dos outros. Depois, eu não quero estar no lugar que eu quiser, eu quero estar no lugar que Deus quer pra mim, eu quero cumprir a minha missão como mulher. E é isso. Vamos agora transformar sempre esse nosso olhar, deixar de lado todas as ideias, essas ideologias que nos afastam da nossa fé, nos afastam de Deus e nos afastam da nossa própria vocação. Esse vídeo não é só para católicas, para cristãs, para pessoas que têm alguma religião. Esse vídeo é para todas as pessoas. As ideologias, elas pervertem a realidade. Elas recortam a realidade de uma maneira que a gente não consegue mais viver naturalmente, normalmente. E a gente começa a ficar cheias de complexos, de frustrações. Como eu estava dizendo, né? Tantas mulheres frustradas porque acham que podem dar conta de tudo, porque uma ideologia colocou isso na cabeça delas. E elas deixaram de ver a realidade das coisas como são. Que, poxa, eu não dou conta de tudo sozinha, eu preciso de pessoas. Eu preciso dos meus pais, eu preciso do meu marido, dos meus filhos, eu preciso da pessoa que faz o pão da padaria. Eu preciso de Deus. Então, as ideologias, elas são um recorte da realidade. E elas nos impedem de enxergar as coisas como elas são. Então esse vídeo é muito, muito importante mesmo pra gente conseguir voltar o nosso olhar pra realidade, pra as coisas como de fato são, né? É um privilégio ser mulher, é bom ser mulher, é uma alegria ser mulher, que você sempre se lembre disso. Sempre. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça agora de deixar o seu like aqui. Deixa um comentário também se quiser falar alguma coisa, o quanto esse vídeo te ajudou. Envie pra mais amigas, pra outras pessoas, compartilhe.
porque esse conteúdo tem que chegar a muitas pessoas, esse conteúdo transforma vidas. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. Como eu disse, se vocês quiserem mais conteúdos como esse, se quiserem continuar acompanhando aqui o meu canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigada, gente, até o próximo vídeo e tchau, tchau!